música secular e música gospel, a gente vai profanar os nossos corações, os nossos ouvidos, um culto, se colocar uma música secular que a gente acha razoável, uma cantora gospel que decidiu fazer um CD de forma secular para o público em geral, ele abandonou a fé? É Priscila o nome dela? É Priscila o nome dela? Nós vamos falar sobre isso e muito mais, porque o óbvio às vezes precisa ser dito. Já que o Paulo já começou... names. Já que o Paulo já trouxe tudo, Citando fala nomes. um pouco sobre o caso da Priscila Alcântara, que na verdade é a nossa porta de entrada, a gente vai discutir o caso dela, para conversar de algo mais profundo. Essa semana surgiu esse burburinho, essa questão aí, né, nas redes sociais, porque a Priscila lançou agora um novo projeto, ou está lançando um novo projeto, em que ela se coloca não como artista gospel evangélica, mas como artista cantando sobre a vida e tudo mais. Eu não me aprofundei sobre isso, mas vi que surgiu essa questão nas redes sociais, e quem nos ouve provavelmente ouviu falar talvez alguma coisa sobre isso. E enfim, essa é uma velha questão. É isso que eu ia falar. Às vezes dá até um pouco de canseira depois de, 20 anos aí, pelo menos, de ministério que a gente já tem aqui, nós três. A gente conversar sobre isso, mas eu acho que também é necessário, até quem trouxe a pauta foi o Daniel aqui, que nos ajuda, porque para muitos está começando essa discussão, para nós já faz 20 anos, mas pode ter coisas novas, elementos. Aliás, a fofoca principal dessa semana, ô Gus, é que o Paulo Nazaré tava com boato, tá se desvirtuando, querendo gravar um CD gospel. Daqui a pouco vai ter Jesus nas músicas, só faltava isso. Pelo amor de Deus. Aliás, o Paulo, você já foi criticado várias vezes pelo Crombie ou por você em carreira solo não ser tão óbvio na sua fala, não rimar Jesus com cruz. Até hoje tem gente que diz assim: poxa, mas você não está na igreja, você não é pastor, por que você não canta sobre Quando Deus que você vai e lançar tal? alguma coisa que fala de Deus? Caramba, não ouviu nada, né? Tem gente que entra nessa E essas pessoas piração. foram as que fizeram você gravar o Som da Vila, né? Que era assim, tinha que ter um pouquinho mais. Exatamente, cara. Mas é isso, né? Isso é muito curioso. A começar pelo termo, né, Gustavo? Sim. O termo gospel é muito, assim, nos Estados Unidos, ou originalmente o gospel é uma expressão que define um estilo musical. Sim, mas no Brasil, gospel é uma prateleira de... Aí você vai ter forró, você vai ter worship, você vai ter um monte de coisa ali, por conta de um conteúdo confessional, seja ele bom, seja ele ruim. Então... para começo de conversa, né, essa divisão gospel e secular, o termo gospel aqui no Brasil é uma confusão danada isso, porque é uma prateleira e não um estilo musical como o que a gente vê nos Estados Unidos, né? Na verdade virou uma etiqueta do tipo assim, esse eu posso consumir. Então, não tem vegano hoje? Uhum. Então, eu vou comer um hambúrguer vegano. Uhum. Aí eu vou... Tô brincando aqui com isso, mas é como se fosse essa ideia de você ter uma etiqueta que, então tem esse selo de aprovação. Então, quando surge, até é o Sandro Baggio, né, que tem aquele Revolução na Música Gospel. É interessante aquele livro lá, tem uns bons anos aí, mas ele fala um pouco de como surge alguns movimentos assim, e aí tem essa coisa que vira um rótulo, então agora eu tenho um rock, mas é rock gospel. Né? Então isso surge também com o movimento da época do SOS, né? Da vida e outras coisas assim. MPB cristã. Isso, não, agora tem o selo gospel. Vencedores por Cristo, MPB cristã. Funk, mas é funk gospel. Não, mas é interessante que na época dos Vencedores, eu só tô falando da década de 70, não tinha isso, até 80. Isso foi uma coisa que surgiu no finalzinho da década de 80. E não pense você que está nos ouvindo ou nos assistindo, que é algo que veio assim como apenas bonzinho, vamos delinear quem é dos nossos, quem é crente, irmão em Cristo, quem não é. Isso é uma linha de... mercadológica. Mercadológica, capital. Está querendo dizer assim... selo, gospel... Há 12 anos atrás eu escrevi um texto, Os Melhores da Terceira Divisão. E é mais ou menos isso. Isso é um jeito para separar, dar um selo especial... E aí você ranqueia melhor essa turma aqui. Sim. Então, se você consegue... Eu lembro
que na nossa época de adolescente a gente ficava falando, cara, esse guitarrista é o melhor do gospel do Brasil, né? Ou esse baterista é um dos melhores do mundo. E a gente confundia entre melhores do mundo gospel com melhores do mundo. Quando se abre essa ferramenta para valer, tira essa barreira, a gente vai começando a ver que não tem... Cara, que é bem menor. Mas mais que isso, é o que está por trás disso que eu acho que é perigoso, né? Sim. Esse mundo dualista que a gente tem entre céu e inferno. Esse mundo dualista que a gente tem na cabeça, né? Que divide isso, né? Na nossa mecânica, né? De consideração das coisas. No jargão é de Deus ou não é de Deus, como se existissem só essas duas coisas, né? É de Deus totalmente totalmente não é. E aí... E se você está chegando agora na discussão dualista, talvez você fale, mas isso mas não é assim? Não é o preto no branco, ou é ou não é. E, na verdade, a Bíblia vai falar exatamente o contrário. Às vezes não é e é, às vezes Parece e não é. Mas não Parece que é, mas não é. Às vezes as parábolas de Jesus vai falar isso, que vai chegar naquele dia que uns vai falar... Você vai ver Paulo na... Eu te conheço, você fala, mas você me deu água, você me deu coberta para... Então você vai ver essa forma. E outra coisa ruim do dualismo é que você coloca duas forças iguais, opostas. Então você começa a colocar o diabo como um deus do mal. É um maniqueísmo, né? Você começa a ver, se Deus é o outro lado, a batalha espiritual tá colocando o diabo como um deus do mal. O que não é de Deus é do diabo, então essa música não sendo de Deus, essa pessoa não sendo de Deus, automaticamente, né? Tudo que ela representa tudo que há de pior na humanidade. Né? Então, pensando biblicamente, a gente já vê que isso já não é tão real na formação da Bíblia. Você vê Paulo citando Renato Russo? Ainda que eu falasse... Não, profetizando que Renato Russo iria compor Monte Castelo. Isso é demais, né? Inspiração total, porque o cara tá lá atrás, né? Se referindo a Renato Russo aqui. Essa piada tinha saído nos bastidores. Esses dias sensacional. Não, mas imperdível. Esses dias alguém citou o 1 Coríntios 13 e ele teve que fazer essa ressalva. Gente, não é Renato Russo, só pra falar. É o São Paulo. Cara, mas super válido essa ressalva, né? Hoje você falando, né? Depende do repertório, né, da pessoa. Mais interessante que Paulo, hoje a gente consegue perceber que quando ele está escrevendo as suas cartas de uma forma muito sofisticada, com muito entendimento que ele tem, ele puxa poesias seculares para trazer, ou até ditados na carta que ele faz para Tito, para trazer verdades daquilo lá. Então ele está praticamente trazendo, existem coisas muito boas no meio grego ali que ele está, que dá para trazer para se aprofundar na palavra. Isso tinha acontecido no Antigo Testamento também com Provérbios, né, Marcos? Muito. A formação de Provérbios é uma coleção de provérbios ou sabedoria popular. Egípcios, e hoje a gente encontra, e os caras começaram a ficar nesse último século, encontrando provérbios que estão na Bíblia, mais antigos que a Bíblia, entre os egípcios, os babilônios, os persas, que vieram depois. E alguns até desabonando, dizendo assim, né? Tá vendo? Isso daí nem é coisa santa, né? Nem a Bíblia já tava... E na verdade faz parte de como foi juntado esse conhecimento para que, ao colocar na Bíblia, legitimando, dizendo, existem coisas muito valiosas entre pessoas que nem conhecem Deus. Uma verdade deixa de ser verdade, dependendo de onde que tá saindo, né? Uma coisa que é bela, deixa de ser bela, dependendo de onde tá saindo. Então, esse absoluto ou então até Criador. mesmo, a gente brincou aqui, porque tá na boca da Legião Urbana lá, do Renato Russo, deixou de ser santo? Então você tá... Qual é essa linha tão fácil? O critério é a verdade ou é o rótulo? O critério, né, é o Deus que criou todas as coisas, inclusive, ou é o que aquela coisa se autodeclara, né, como sendo? E acho que isso tem um efeito colateral terrível, que é o fato de você se fechar, se alienar para um mundo no qual você está presente como cristão, né, se for o caso, né, de quem nos ouve aqui. Alguém disse certa vez que você só transforma, né, um ambiente no qual você se faz presente. E muitas vezes a gente não se faz presente por causa dessa dualidade. Não, isso aqui não é de Deus, então eu não posso. É lindo a maneira como Paulo faz, né, quando ele fala lá
altar ao Deus desconhecido. Em Atenas. Ele meio que se coloca dizendo assim, ó, eu tive dando uma olhada na cultura de vocês. Vocês são bem religiosos, né? Faz como se fosse um elogio, né? A maneira como vocês se relacionam, se relacionam com os seus deuses e tal, e vi um altar ao Deus desconhecido. Ou seja, é alguém que passeia pela cultura, alguém que de alguma maneira conhece, alguém que de alguma maneira tem contato com aquilo e cita aquilo em prol de uma mensagem que transforma, que traz vida, que traz verdade. Então é uma visão diferente, né? Eu não me torno escravo, sabe, de uma dualidade que me deixa alienado, que me afasta das pessoas. E parece que a gente não percebe isso, né, cara? Ao criticar. Tem essa confusão que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, Paulo, que é um pouco de o sagrado como algo que gera vida, o sagrado como algo que preserva a vida, o sagrado como algo que promove o bem. E passa a ser só uma coisa, tipo, o sagrado é um selo, é uma coisa que tem um rótulo ali e que ela não se mistura, simplesmente não se mistura. Faz parte do conceito de santidade a não mistura, mas é uma não mistura para um fim específico. Sim. A consagração de um determinado, né, vamos dizer, no Antigo Testamento, pegando a linguagem de um determinado objeto, isso está consagrado. É para um fim que vai gerar, que vai revelar a Deus, que vai revelar, né, um Deus que ama a humanidade, né, que vai vir culminar em Cristo, se entregar por ela. Então, às vezes a gente só quer ver quem está certo e quem está errado. Uma disputa assim, nós somos do bem, aqueles são do mal. Como toda a propaganda pró-guerra, em todas as épocas vai dizer isso. Não, nós somos os certos e tem os errados que a gente precisa dar um jeito neles. Eliminar. O problema disso, eu acho que tem um problema até antes do que o do Paulo falou, dessa alienação, ela já é maléfica porque você não cresce, você não desenvolve. Isso que você usou um exemplo de, ainda na esperteza de Paulo, de pegar algo da cultura, mas várias vezes nós aprendemos com pessoas que não são da fé. E essa humildade é importante para nós sabermos que a imagem de Deus está em toda a criação, está corrompida, mas está em toda a criação, e que a gente pode aprender o tempo todo com a arte, com a vida, com ensinamentos, com provérbios, como a gente falou. Mas antes disso, é esse simplismo que eu acho que várias vezes, quando a gente quer resolver coisas complicadas de forma simples, a gente cai num pecado, em algo diabólico até, em conclusões muito anticristãs. Que essa coisa de dizer sim ou não, diz agora, aí qual é que é? E assim, se veio de um cristão, se tá tocando aqui na igreja, eu não preciso nem pensar. Só vou repetir e colocar. É o outro lado, é verdade. É só comer, é só essa música tudo. É de Deus, então aí, tem o rótulo, né, do que eu posso consumir. Isso. E você vai ver assim, um cantor que às vezes foi usado por Deus, ou uma cantora, por muitos anos, e aí, numa música a pessoa fez na carne, vamos dizer assim, já que é para usar assim, o linguajar, as palavras tão erradas, você vai vendo, isso aqui não é o evangelho. É tipo o que a Cassiane fez lá sobre vingança, sobre eu tô no palco, você tava me vaiando e agora tá aplaudindo. Você percebe, e a pessoa tá até bem intencionada, porque tem a ver com os nossos pecados, as nossas dores. Pô, eu fui desprezado, eu queria ser reconhecido. Mas isso não é o evangelho de Jesus. Até porque o evangelho diz que os humilhados serão exaltados, mas não desse jeito. Não desse jeito, como aplausos ali na tua cara, né? Tipo, tô me vingando aqui, tô esfregando na sua cara, né? Agora você vai ter que me engolir, né? Exatamente. E aí, esse tipo, eu citei ela, mas e a misericórdia de Deus passa longe disso, né? A ideia de um Deus que justamente não tripudia, né? Nesse sentido. E aí, exatamente por pensar dessa forma, a gente absorve conceitos que não são bíblicos, vindo muitas vezes de pessoas crentes, irmãs. Não estou dizendo que não são irmãos ou irmãs. Sim, não é isso que está em jogo, pessoas que estão cantando músicas maravilhosas. Eu lembro que em 2009 eu fiz o Lanterna dos Afogados. Eu peguei o Lanterna dos Afogados e fiz uma colagem com Jonas. Quando, assim, dizendo que quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite... E sabe, assim, aquele paralelo, aquela angústia tão bíblica que Jonas estava sentindo, principalmente no capítulo 2, mas que a música às vezes leva até metade do caminho. E aí a palavra de Deus vai completar esse caminho, porque a palavra de Deus é especial. Isso a gente não está negando aqui. Só da palavra de Deus a gente vai encontrar palavras de vida, que é a palavra de Jesus, e de vida eterna.
Aliás, João vai escrever no final do seu evangelho, eu escrevi para que vocês conheçam, para testemunhar de Jesus, conheçam que Jesus é Filho de Deus e que no seu nome tenham vida. Então, talvez para não ficar dos dois polos, ou é ou não é, mas tem aquele outro polo que a gente começa a aceitar, tudo é de Deus. Sim, tudo não existe divisão entre... Tudo é divino, então, tudo é maravilhoso, como já diria Caetano. Tudo. Então, o que estamos dizendo, não é nem que é tão simples uma linha entre ser crente, essa música é de Deus e música que é do diabo, mas também não estamos dizendo que não tem nenhuma linha. Só estamos dizendo que a palavra de Deus ajuda a julgar isso. Não é o gospel que vai definir isso, é a palavra de Deus e o discernimento dos irmãos. E para ter esse discernimento, a gente precisa começar a refletir na palavra de Deus e aí começar a ver do que está sendo produzido, que é bênção, e o que não está sendo produzido, que não está trazendo a palavra de Deus. Então, isso é o que a Bíblia chama de discernimento, né? Quando Paulo fala examine tudo e retenha o que é bom, tem a ver com isso, tem a ver com um repertório amplo e enxergar Deus se revelando em outras coisas. E o que significa, não significa que a gente vai sacralizar as outras coisas, mas significa que a gente vai ter discernimento, que é poder separar, dizer, olha, isso aqui é verdade, isso que está dito aqui é verdade. Ou então, de um poeta, às vezes eu me sinto desse jeito. É verdade, esse poeta conseguiu captar a alma humana. E a gente perde essa capacidade de admirar, que eu acho que nada mais bíblico do que essa capacidade de contemplação, né? E é lógico que a criação humana sempre vai ser ambígua, vai ter coisas no gospel, né? Ou mesmo que não é no gospel. Vamos dizer, uma música que a gente fala, isso é legal, a música bíblica, uma música legal. Mas às vezes vão ter coisas ali que não são talvez estão de acordo assim, com a palavra, e outras coisas fora daquele contexto que você fala, mas olha como isso é uma verdade. Né? Encerrando aqui, porque o nosso tempo já foi, é como a gente gosta de sacralizar as coisas e não percebe que várias vezes Jesus está trazendo para o dia a dia. É o pão nosso de cada dia. É transformar em liturgia a nossa refeição, o nosso papo, trazer Jesus para o dia a dia como se toda a comida fosse uma ceia. Porque toda vez que forem comer de um pão simples ou beber uma bebida simples, façam isso em meu nome, no sentido de traz para o dia a dia a liturgia. Lembrem de mim. Não tá, lembrem de mim. Exatamente. E essas coisas podem parecer muito óbvias, mas elas precisam ser ditas porque o óbvio só é óbvio quando é sempre ressaltado. Então, meus queridos, não tem música, tem até música secular e música cristã, mas ela não está dividindo entre gospel e não gospel. Então, antes de criticar, ouça e pondere e tenha discernimento. E a gente vai se ver no próximo podcast. Tchau, gente!